livro que eu li esse ano e que eu gostei muito, ainda estou impactado. Foi o Nunca Mais Voltei, do Alexandre Willer. E é sobre ele que a gente vai falar aqui agora. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre você, Willer, suas fofocas. Tá bom. E depois a gente vai comentar rapidinho sobre o seu livro também, porque eu não queria dar spoiler pra quem não leu, né? Então eu quero comentar sobre o livro, comentar algumas coisas com você. Beleza. Mas eu não queria que a gente entrasse assim tão a fundo pra quem tá nos ouvindo ter a mesma experiência que a gente teve. Que é pegar o livro sem saber nada e ler e se deliciar com os contos. Então a primeira pergunta que eu tenho pra você é: quem é Alexandre Willer? A ler Willer por a ler Willer. Isso a gente. É uma pergunta bem clichê, mas a gente quer saber onde você nasceu, qual a sua formação acadêmica, profissão, ofício, estado civil ou do coração, etc. Né? A gente quer saber de você. Isso, dê seu Lattes e seu perfil no Grindr. Bom, eu sou de São Paulo, como vocês já sabem, né? Nascido e criado em São Paulo. Sou gay, não sei se deu pra perceber. Nossa, eu nem sabia. Não percebi. É que eu sou muito discreto, né? Eu sou discreto fora do meio. Isso. Né? É casado com um homem, é casado com outro homem por acaso. Esse é um detalhe. Não é casamento gay, é só união entre dois caras. Isso, tipo, não tem nada de viadagem aqui. A gente chupa um outro, rola uma meteção, mas é tudo com muita masculinidade, com muita macheza. Tudo na broderagem. Tudo padrão aqui. Tudo heteronormativo. Gay cis. Isso. Não, então, eu sou de São Paulo, nasci e criado aqui, sou gay, sou escritor, sou casado, tô casado já há 18 anos. Na verdade, a gente já tá junto há 18 anos, mas a gente casou mesmo em 2018, um ano antes do Bolsonaro entrar, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Isso. A gente não sabia se em 1º de janeiro ia ter paredão de fuzilamento pras bichas, se a gente ia ser tudo enviado pro campo de concentração. Todo mundo correndo pro bueiro. Todo mundo correndo pro bueiro, não sabia se ia ter que voltar pro armário, então a gente já casou, né? Correndo o risco do casamento ser anulado, né? Como acontece no conto da Aya. Vamos torcer para que não, mas a gente não. Eu também acho A gente que não. estava cheio de medo e tudo, mas depois a gente percebeu que ele não tinha esse poder todo, essa força toda. O judiciário tá peitando, o Congresso tá peitando, exatamente. O que eu acho que vai acontecer com a gente nessa situação que a gente está passando nesse período é que talvez avanços nos direitos, não só da população LGBTQ, direitos sociais de outras minorias, a gente vai ter muito pouco ou nada. Eu escrevo literatura LGBTQ e não LGBTQ, tenho muito orgulho disso. Já participei de muita antologia, de muita mesa de debate. Eu estudei publicidade e propaganda, me formei em 90, mas não sei porque eu fiz essa faculdade. Acho que eu fiz porque eu precisava ter um diploma superior e meus pais cobravam isso. Tem que fazer uma faculdade, aquela coisa, né? Precisa ter um nível superior, precisa ter um diploma, vai fazer uma faculdade. Nunca trabalhei na área. Assim, eu gostei da faculdade, achei legal e tal, mas acabei fazendo meio por imposição, sabe? Não era um curso que eu estava no seu coração, né? Não era, tinha uma empatia muito grande. Dentro ainda de quem é Ale Willer, é Willer. Vem de onde? Quer saber, velho. O Willer, na verdade, não é nem meu sobrenome é Melo. Tanto que o meu primeiro livro, eu assinei como Alexandre Melo. Quando eu fui pro segundo livro, uma amiga minha, escritora, ela falou assim, pô, muda o teu nome. Eu falei, por quê? Ela falou, porque Alexandre Melo deve ter vários. E Alexandre Melo deve ter um monte, não chama atenção. Ela põe Alexandre Willer. Aí eu comecei a assinar tudo, fazer tudo como Alexandre Willer. E pegou, porque fica diferente. E o Willer é meu segundo nome. Ale, quem fez sua cabeça ao longo da história? Que livros, filmes, séries, peças teatrais, pessoas... Como eu falei no começo do episódio, quando comecei... Júlio Verne lhe marcou, a gente já sabe. Júlio Verne me marcou. Eu lia Gibi da Disney, Almanac da Disney, eu lia Turma da Mônica, mas eu lembro que quando eu comecei a ler livro mesmo, literatura, foi Júlio Verne e Monteiro Lobato. Né? É porque a gente fica curioso, porque a gente percebe, Willer, que você tem uma maneira de ser, uma maneira de pensar, que é toda sua. A gente fica curioso, quem compôs essa criatura, né? Engraçado, eu nunca parei pra pensar nisso. Mas, eu também não. Se me perguntar, eu não sei. Eu também não, eu não sei. O que eu posso falar é que, assim, eu tive a sorte e o privilégio de ser criado numa família que prezava muito a educação e a cultura. Então, por exemplo, meu pai gostava muito de música, meu pai lia, eu aprendi a cozinhar com meu pai.
Aprendi a cozinhar com a minha mãe. Considero minha mãe como uma feminista porque ela era uma mulher muito independente. Ela não admitia receber ordem de homem. A relação deles nunca foi perfeita, tiveram vários problemas, mas minha mãe era muito independente. E com ela eu aprendi a gostar de ler, com ela e com a minha tia, porque elas liam muito. Meu pai lia, mas ela e minha tia liam muito, muito, muito. Eu aprendi a ler com as duas, a gostar de cinema com as duas, porque elas adoravam cinema e me levavam junto. E eu acho que uma boa parte da minha formação veio disso, porque eu cresci nessa família que incitava a formação, né, gente? Eu acho que incitava você ter curiosidade, ter interesse pelas coisas, e batia muito pesado na questão de estudo. Pode parecer meio clichê, mas é aquela coisa. Eu não vou te deixar muita coisa. Eu não posso te deixar bens materiais. Eu não sou uma família rica, eu não vou te deixar imóveis e dinheiro. Uhum. Mas eu posso te deixar uma formação. Estudo, conhecimento, eu posso te deixar. Isso sempre teve em casa. E aí depois, durante o resto da vida, eu acho que... Aí eu fui me formando mesmo. Aí foi conforme as leituras que eu fui tomando conhecimento. Quando eu comecei a ter consciência da minha sexualidade, de que eu era gay, e eu sou de uma época que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. O acesso às coisas era muito difícil. E não era aberto para eu chegar para o meu pai e para minha mãe e falar: eu sou gay e tal, não sei o que, eu gosto de homem, como é que a gente vai fazer? Não era assim. Como é que a gente vai fazer? E aí, como é que faz, né? Então eu gosto, eu adoro chupar uma rola, até eu gosto de homem, adoro homem e tal, não sei o que, papapá. Na minha época não era assim. Mas também sou, de novo, muito privilegiado, porque quando a questão foi abordada, quando meus pais descobriram que eu era gay, ao invés de eu ser expulso de casa, ou internado, não, eles... Lógico, foi um baque, ninguém soltou fogos, não teve festa. Meu filho é viado, que beleza! Ai, meu filho é viado. Não teve isso, né, gente? Mas teve um baque, foi uma comoção, teve um trauma, mas passou o tempo, eles aceitaram. Me apoiavam, me aceitavam, me respeitavam. Ao ponto de que quando eu tava namorando sério, eu levava o namorado para casa. Dormia comigo na minha casa. Eu tinha um quarto e eles conheciam, tratavam, conversavam e tal. Então eu faço parte daquele pequeno percentual de privilegiados que a família aceitou. E que a gente sabe que... Eu falo privilegiado porque é um privilégio. É um A gente sabe privilégio, que com certeza. é um privilégio. Aí quando eu comecei a entender que eu era gay, que eu não tinha os mesmos gostos, que eu não tinha uma sexualidade normativa, aí você começa a procurar pessoas que pensam igual, você começa a procurar literatura que reflita o que você pensa, o que você é. Aí eu lembro que tudo era muito difícil na época. Aí você vai procurar e não tinha literatura na época. Você não conseguia, não tinha acesso. Eu fui começar a ler autores e literatura LGBTQ, eu já tinha, acho que, quase 30 anos que eu comecei a ter acesso. Né? Mesmo porque eu também já estava trabalhando, já tinha outra vida, já era emancipado, aí eu comecei a ter acesso às coisas. A gente tem que reconhecer que o Brasil nunca foi um país muito fácil nesse sentido. Não é à toa que hoje ainda somos o campeão em mortes de LGBTQIA+, travestis e mulheres. Campeão. É muito difícil. E obras, como você coloca, né, também de uns tempos para cá que a gente vê. Eu acredito que essa onda fundamentalista, conservadora, essa onda vai se quebrar uma hora. Vai passar. Mas o que está aí, já está aí. Então, assim, a gente encontra hoje o que lê. Então, acho que essa parte a minha parte da formação era bem underground mesmo, porque você tinha que procurar as coisas meio escondido. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui numa boate gay foi com o meu primeiro namorado, e os dois estavam apavorados, porque a gente nunca tinha ido. A gente ficou procurando semanas para achar onde ir. E a coragem para entrar no lugar? A gente se borrava de medo. Ontem a gente estava conversando sobre o seu livro, Ale, e aí a gente ficou na curiosidade de saber se alguns daqueles contos têm algum assim, quê de autobiográfico, né? Então eu queria aproveitar para te perguntar como é que se dá seu processo criativo. Não, os contos não tem nada de autobiográfico, é tudo... Não tem nada. O livro acabou de cair no meu conceito. Eu jurava que pelo menos 2 ali eram autobiográficos. Mesmo que não fosse, né, aquela maluquice toda, mas que alguma coisa ali você tirou. Os contos não tem nada, são histórias que eu passei, que eu vivenciei. Não tem. O que pode acontecer, eu ter tirado a ideia de alguma situação que eu passei ou que eu presenciei, e daquela ideia eu criei o conto, mas
não é a realidade. Aquela situação que eu presenciei, ou que eu vivenciei, me deu a ideia para escrever alguma coisa. Mas não é autobiográfico. Eu tenho um problema muito sério, que eu não consigo lembrar, eu não lembro da onde vieram as ideias para os contos. Eu não lembro. Eu não consigo Nossa. lembrar. Não lembro, não me pergunte. Mas assim, você escreveu o livro assim numa tacada só? Ou você foi escrevendo os contos e Eu aí fui chegou um escrevendo os momento contos. que Eu você, fui opa, escrevendo eu os acho que eu já contos. tenho o suficiente. Eu fui escrevendo os contos. Eu não saí com a ideia do livro pronta. Eu fui Sim. escrevendo os contos, né? Aí chegou uma hora que eu resolvi reunir uma parte deles num livro. Uhum. Ah, legal. Então Uma parte aí eu deles, fui. então, pode ter um. Nunca mais eu vou voltar, nunca mais eu. É, Resolvi voltar depois de dizer que nunca mais voltaria. na seleção original tinha mais contos. Ah, Aí você vai fazendo uma peneiragem até que chega na isso. quantidade que você acha que é. Não só você, né? O editor também. Não, essa aqui é a quantidade suficiente. O livro tá bom assim. Agora me fala uma coisa, Lê. Como é que tá sendo a pandemia pra você? Mudou a sua rotina? Porque a gente se conheceu agora já na pandemia, né? A gente criou esse podcast por causa da pandemia. Que a gente queria, né, queria exorcizar esse lado criativo nosso e querer dar a nossa opinião pro mundo e tal. Então, e muita coisa na nossa vida mudou nos últimos 7, 8 meses, né? Então a gente queria saber como é que tem sido a sua rotina, se você conseguiu se adaptar, se você foi do tipo que surtou rápido, quantos cursos online você fez, se você tentou aprender novos idiomas. Você aprendeu a fazer pão. Maria, sim. Né? Aprendeu a fazer pão. Como é que é? Ou então, um negócio que eu nem sabia que tinha, que é sublimação de chinelo. Nunca tinha visto falar. Oi? Como é isso? Sublimação de chinelo. Outro dia eu vi um anúncio no Facebook que falava assim: chinelos para sublimação. Eu achei que era para. Eu achei, das duas, uma. Ou é alguma coisa relativa a esoterismo, é para spa, para Ai, meu relaxamento. Deus. Ou é alguma coisa relacionada a BDSM, né? É chinelo pra bater nas Sim, pessoas, prática de adoro. sexo, sei lá, né? Sei lá. Aí eu fui descobrir que os caras estão vendendo pacote de chinelo que é pra você fazer em casa e vender. Que é pra você fazer tipo uma colagem no Gente, chinelo a e montagem do vender. chinelo. Chama sublimação. E eu achava que era uma coisa, eu falei assim, nossa, deve ter alguma coisa de religião, né? Sei lá. Deve ser as sandálias de Cristo, né? Não sei. Primeira coisa que eu Alguma pensei sandália. também quando você falou aí foi assim, sei lá, alguma coisa psicológica, alguma É. terapia. É alguma terapia nova aí que eu não tô sabendo o que é, que você pega o chinelo, dá na cara da pessoa, sei lá, não Não, sei. é para ganhar dinheiro mesmo, né? É pra ganhar dinheiro. Viva o capitalismo. Mas pra mim, eu nem surtei, porque eu já tava em casa. Até julho do ano passado eu tava trabalhando. Aí em julho do ano passado eu fui demitido, então eu já tava em casa. Quando chegou a pandemia, eu já tava mais caseiro mesmo. Eu já tava meio que em casa mesmo. Tava mais fazendo coisas em casa, tava lendo, escrevendo. Então quando a pandemia chegou e ninguém podia sair de casa, pra mim não foi novidade, porque eu já tava em casa. Ah, então para Né? você foi um negócio que não te tirou do eixo. Não, mas eu também não saí procurando um monte de coisa pra fazer. Tipo, vou fazer Sim, vários sim. cursos e tal. Não, eu continuei escrevendo. Eu conheço gente que durante a pandemia meio que travou, né? Não conseguiu produzir nada. E para mim teve efeito contrário. Eu continuei produzindo e produzi até mais durante a pandemia. Pelo menos para mim não afetou. Eu continuei escrevendo, continuei postando no blog, continuei fazendo um monte de coisa. Só que daí comecei a fazer live, participar de evento online, continuei trabalhando no meu livro. O livro saiu, eu tive que fazer a promoção, continuo fazendo da segunda edição. Então a pandemia para mim não parou, eu continuei trabalhando do mesmo jeito. A minha produção até aumentou. Legal. Pronto, Ale. Foi um prazer lhe ter mais uma vez aqui conosco. Gostaríamos de agradecer a sua presença, né? Foi só uma conversazinha assim, até para quem está nos ouvindo te conhecer melhor e tal, né? Então a gente só tem a agradecer. Você tem sido um acréscimo Imagina, muito o prazer grande para foi a equipe meu. aqui. Ale, na sua palavra final, a gente gostaria que você dissesse também aos nossos ouvintes onde te encontrar, onde encontrar seus livros, né? Fale aí um pouquinho. Então, o meu livro, que eu Nunca Mais Voltei, que está na segunda edição, ele está à venda diretamente comigo. Também está à venda no site da editora. É só vocês procurarem por Folhas de Relva Edições. Também tem Instagram da editora, Folhas de Relva. Eu também estou no Instagram, Ale_Willer, Willer. Aí é só me adicionar e me chamar, que eu estou vendendo o livro
já tá à venda comigo na editora, com frete grátis para todo o país. Então eu tô mandando, vai com frete grátis. É só entrar em contato comigo que eu falo como é que faz para comprar. Você também participa de um podcast, não é isso? Participo de um podcast também, chamado Rapidão Podcast, que é um podcast diário com dicas de literatura, tecnologia, séries, casa, música. E toda quinta-feira, nesse podcast, eu dou dica de literatura. E é um podcast legal se depender daquele podcast, eu vou à falência, né? Porque vocês todo dia uma dica diferente. Né? Todo dia uma dica diferente. Né? Todo dia uma dica diferente. Tem um dia que eu não sei, ainda não memorizei quem é quem, mas tem uma falando da... Como é que se diz? Smart. Né? Casa inteligente. Para casa inteligente. Isso, e falando da lâmpada inteligente... E falando da Alexia aí, que você dá comando de voz e que gente, que maravilha, legal, que vontade que eu fico de comprar isso tudo. E é legal porque esse podcast, assim, a ideia deles é que são episódios diários, cada dia um tema, cada dia uma pessoa diferente e um tema diferente. Eu falo toda quinta de literatura, falo de livro, quadrinhos, e não pode, é no máximo 5 minutos. Então você tem que resumir aquilo em 5 minutos. Muito bem, então Alexandre já fez os agradecimentos, eu vou fazer também, eu fico muito grato pela sua participação conosco, é a segunda participação, né, que você faz conosco, espero que venham outras, certo? E espero que nós possamos nos conhecer pessoalmente também, né? Sim, já está tudo certo. É um prazer. Ou irmos a São Paulo, você vir à Bahia, né? Sim. Então... Cara, muito obragado mesmo. Dá um abração no seu marido, agradeça a ele aí por ter nos emprestado você para nós fazermos aqui esse trio. Não, é quase esse homenagem à Troá literária. Esse homenagem à Troá. Isso. Então bora lá para as recomendações da semana. No Nordeste se conta uma história. Eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas... A recomendação da semana, na verdade, não vão ser as recomendações, né? Se depender de nós, vai ser a recomendação da semana, já que tanto eu quanto o Madison vamos recomendar o seu livro a ler. O Nunca Mais Voltei, né? Que é um livro de contos com temática LGBTQIA+, e tudo que você possa imaginar. E foi um livro que nos impactou bastante. Engraçado que tanto eu quanto o Madison falamos que quando a gente recebeu o livro, a gente viu 16 contos, vou ler 1 ou 2 por dia. Quando a gente viu, a gente já estava na metade do livro e só parou porque tinha outras coisas para fazer. Porque realmente eu gosto muito do seu estilo de leitura e eu não sou muito dado a contos, mas é incrível como você, em poucos parágrafos, você cria um personagem e você faz com que a gente torça por aquele personagem. Né? E, inclusive, passei por uma experiência inédita na minha vida, que é pegar o WhatsApp e xingar o autor quando acontece alguma coisa que eu não gosto no final do conto. Seu viado, sua puta. Aliás, não foi só você. Muita gente depois veio falar: porra, por que você fez isso? Que merda, né? Merda, filho da puta! Porque você fica ali querendo ler rápido pra chegar no final da história, para poder, porque você tá torcendo por aquela pessoa e aí vem uma tragédia na sua cara, né? Não vou entrar em detalhes aqui de que conto é pra não dar spoiler pro pessoal, mas enfim. Não, a minha experiência foi muito parecida. Eu estava lendo correndo, primeiro que assim, o livro me envolveu, e como o Alexandre disse, quando eu vi já faltavam 3 para terminar. Mas eu tinha uma urgência porque eu precisava de um outro livro que o Alexandre ia me emprestar, que era o Conto da Aia, que eu vou começar a ler, então eu tinha que devolver logo o seu para poder. Mas eu fiquei. Que nem locadora, assim, é um por vez. E eu fiquei assim, velho, num dilema desgraçado, porque eu disse assim, meu Deus, eu termino ou eu paro aqui para digerir o que eu estou lendo, porque eu precisava. Teve 1 ou 2 contos que eu disse assim, eu preciso ficar 2 dias, assim, meditando, refletindo nisso, velho, que foda! Como é que o cara cria uma história dessa, essas metáforas, né? Cara, velho, eu fiquei muito impressionado. E pelo menos 3 contos daquele mexeram com o meu emocional muito forte.
adorei a maneira como você lidou com a morte em alguns contos, né, porque a morte é um tabu na nossa sociedade. Apesar de nós sermos uma sociedade dita cristã, infelizmente o cristianismo prático das pessoas não as prepara para o evento morte, né? E eu digo ao meu filho, olha, morte faz parte da vida. Morte é um elemento que está aí. E a gente sabe que quando você desenvolve lá o seu livro, em alguns casos a gente sabe que está falando da morte mesmo, e a metáfora, algumas são claras, outras nem tanto, e é isso que é legal, porque faz a gente refletir, e com certeza as pessoas que comprarem seu livro, né, e tiverem contato com a leitura vão ficar tão impactadas quanto nós ficamos. Eu adorei e te dou aqui os parabéns. A questão deste conto específico que Alexandre falou que quis te xingar. Eu não bem quis xingar o autor. Eu quis entender as motivações do autor para chegar àquele final, mas eu falei, puta que pariu, é a vida. A vida é assim. Pois é. Mas eu sei qual conto é. Cara, todo mundo também fica muito puto. Muito puto. Mas eu acho que você falou é verdade, mas assim, a motivação não foi nenhuma motivação assim, é porque eu acho que a vida é assim, né? A vida é assim. A vida é assim. A gente quer viver num conto de fadas, mas contos de fadas não existem. Não é, né? A vida acho que para ninguém, se tem alguém, eu desconheço, mas a vida não é felicidade o tempo todo, né? Não, e nem pode ser, seria um tédio. Nem pode ser, né? Com certeza. A vida é porrada de tudo quanto é lado o tempo todo. E você sambando no meio. Exatamente. Né? Então, a gente tem momentos de felicidade. A vida é você desviando de porrada o tempo todo, né? Então, a vida é assim. Eu prefiro eu prefiro lidar dessa maneira porque eu acho que é mais real. Uhum. Infelizmente. O pior é que é infelizmente, né? Então é isso, gente. Nós chegamos ao final de mais um podcast com E Outras Nerdices. E fique conosco e até a próxima. Até a próxima. Valeu, Ale. Obrigado a todos, obrigado pelos elogios, obrigado pelo deixar participar. Foi um prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. No Nordeste se conta uma história. Eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas